Programa Gente e Atitudes. Estilo outono. Apoio Motor Place, a sua concessionária Chevrolet. Rede de Postos Damiani, carinho por você e seu carro desde 1970. No estilo outono culinária, você vai aprender como fazer uma pasta com berinjela ao forno. Nosso convidado, Milton Bordim, arquiteto, hoje arquitetando um prato. Isso aí. Agora, quando falamos neste prato, ele é uma criação sua. Eu não sei se é criação, ela meio que apareceu acidentalmente, né? Se fazer pai de alguma coisa é um pouco pretensioso, né? Talvez pelo hábito vegetariano que nós temos em casa, a gente vai aprendendo a criar alguns pratos, especialmente usando só vegetais quando se foge da carne. Neste prato aqui, quais são os ingredientes? Principal, a berinjela. O principal é a berinjela, e buscando qualidade de vida, buscando fazer o prato mais saudável, ao invés de fritar as coisas como se faz rotineiramente, se quiser aos forno, eu comecei a fazer algumas variações, entre elas fazer a berinjela ao forno, colocando alho e criando algumas. E isso foi tudo certo. Então o que a gente está fazendo aqui hoje, mais ou menos, é fruto de algumas experiências, né? De que a gente pode fugir do tradicional, fazer uma pasta, um macarrão hoje, um pappardelle, né? Usando apenas a massa e o forno. Então é isso que a gente vai fazer. O básico, a berinjela, com alho assado, né? Vamos colocar o alho junto com a berinjela com casca, que vai assar alguns pedaços de alho soltos para agregar o sabor à berinjela, com tempero provençal, que é a única coisa que vai de tempero extra aqui é o tempero provençal. E no finalização do prato nós agregamos queijo gorgonzola. Primeiro passo, o que precisamos? A berinjela, né? Essa berinjela nós podemos cortar ela de várias formas, tá? Eu vou optar hoje por cortar aqui em filetes, e vou te explicar por quê. Talvez nesse momento entre um pouco da minha alma de arquiteto no meio. Porque nós vamos usar a pappardelle. A pappardelle, como ela é uma pasta larga, se eu usar a berinjela assim, na verdade eu vou competir na estética, né, com dois produtos com o mesmo desenho. O mesmo formato. Então nessa opção aqui eu vou cortar ela em tiras, porque depois de ela estar assada, você vai ver que ela praticamente vai sumir, né? Então nós vamos optar por fazer o corte em tiras. Vai acabar se incorporando ao massa. Isso. Esse prato de hoje, quantas pessoas vão saborear? Para qual quantidade? Eu considero sempre, quando é um prato único, né, à base de massas, considero 100 gramas de pasta, seja qualquer que seja o tipo da pasta, o penne, o espaguete ou a pappardelle, por pessoa. Então nós estamos fazendo 600 gramas, teoricamente daria para 6 pessoas comerem uma certa abundância. 5 berinjelas cortadas, você está agora colocando um dos temperos. É um tempero provençal, que é um mix pronto que se compra, tá? Inclusive tem erva doce, tem algumas coisas assim que das experimentação foi o que eu consegui que combinou mais com a berinjela. Milton, tempero provençal já colocado, chega a vez do alho. O alho
o charme do alho, que dá, na verdade, o diferente aqui, o alho com casca que nós vamos colocar, porque quando ele assa dentro da casca, ele fica amanteigado e perde totalmente aquele sabor característico do alho. Eu vou colocar alguns dentes de alho solto também para agregar no sabor da berinjela, mas o básico aqui, o que é mais interessante, que você vai perceber depois, é o alho assado inteiro, né? Que daí no meio do... Aqui tem o que? 3 cabeças. Eu coloquei 3 cabeças aqui. Isso também é bastante a gosto, né? Mas pela quantidade de 3 cabeças, uma quantidade razoável. E aí, diante disso, nós não vamos nesse momento nem colocar sal, porque a berinjela, quando ela desidrata, ela tem um pouco de sabor salgado. E também não vamos usar óleo pelo princípio da fritura. Mesmo sendo ao forno, quando você aquece o óleo a determinada temperatura, ele perde um pouco as suas propriedades e vira uma fritura. Então nós vamos deixar para colocar depois de pronto. Só regar. Só regar. Levar ao forno? Levar ao forno e aguardar a berinjela. Eu diria assim que a parte mais demorada desse prato é justamente o tempo de aguardar. Bom, agora vamos aguardar um tempo de aproximadamente uns 40 minutos. 30 a 40 minutos, dependendo da berinjela, do tanto, né? A quantidade. A quantidade, entre 30 e 40 minutos é o tempo para que ela fique ao ponto de virar molho. Né? Quando a gente observa a temperatura de quantos graus? 220 graus é o suficiente. Então 30 a 40 minutos. Milton, a gente vê aqui alguns ingredientes que vão fazer parte do prato. Certo. Como nós estávamos falando antes para você, é justamente um pouco para dar cor, né? Mais do que eu diria assim, do que agregar o sabor e os perfumes, também é para dar o prato colorido. Na finalização, se nós deixarmos só a berinjela, ele acaba ficando feio, né? Nas minhas experimentações com a berinjela e o alho, esses ingredientes aqui é que agregam o sabor e dão um colorido, né? Que é a azeitona preta, queijo gorgonzola, tomate cereja e especialmente o manjericão pelo perfume que ele dá ao prato. Né? Milton, nós estamos aqui na Bela Catarina, em Joinville, você como arquiteto, elaborando esse prato. Mas na verdade, Bela Catarina em Joinville e em Florianópolis. Você recentemente... Na verdade, não tão recentemente nos deixou aqui em Joinville e hoje reside em Florianópolis. Saudade da nossa cidade? Nós mudamos por Florianópolis por uma questão, diria assim, um pouco por opção de vida, de buscar uma qualidade diferente daqui, apesar que Joinville tem uma qualidade interessante, porém com outro foco. E a Bela Catarina daqui já está sólida, né? Já vai completar 10 anos, aí nós temos a mesma idade do que o teu programa, a gente se conheceu na Bela Catarina quando ela iniciou. Então, como ela já está sólida, equipe competente, trabalha direitinho, faz tudo, nós temos que buscar novos campos para se trabalhar. Novos horizontes. Novos horizontes. E aí